Meus irmãos, minhas irmãs, né? Quantas batalhas esse dia a dia, esses últimos dias. Ok? Ok? Vamos abrir a Bíblia em livro de Reis, 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Senhor, meu Deus, todo-poderoso, Deus de glória, Deus de justiça, Deus forte na batalha. Esteja conosco, Senhor, todo-poderoso. Glória a Deus, aleluia. 1 Reis, capítulo 17. Glória a Deus, aleluia. O título diz assim: Elias, é sobre Elias. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Glória. Sustentado pelos corvos. Vamos ao texto. Diz: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade. Elias, o tisbita. Gente, o tisbita é porque a aldeia dele era na aldeia de Tisbe. Era o nome da aldeia. Por isso ele era chamado Elias, o tisbita. Morador de Gileade, a região de Gileade. Ele disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Qual é o nome do ribeiro? Querite. Que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro. Beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, Elias, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam, olha só, pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E Elias bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou. Que Deus! Porque não tinha havido chuva na terra. Muito bem. Então, aí, o ribeiro acabou secando, porque não havia chuva na terra. Glória a Deus. Nós vamos tocar nesse assunto aqui também. Por que o ribeiro secou? Conforme nós lemos aqui o texto, nós vamos ver os mais diversos tipos de acontecimento capazes de acontecer quando nós entramos em oração ao Senhor. Quando nós abrimos nosso coração, quando nós oramos, quando nós pedimos a Deus para que Ele haja em nossas vidas, para que Ele nos ajude a resolver os nossos problemas ou problemas de terceiros, de familiares nossos também, sejam eles quais forem. Mas primeiro eu quero começar pela ousadia de Elias e por aquilo que ele era e representava no seu ministério para Deus. Elias era como se fosse um soldado de Deus ali, sempre pronto para a batalha, sempre pronto para a guerra. Elias ouvia, conversava com Deus, ouvia diretamente de Deus as suas mensagens, e Deus dava a ele determinadas ordens para ele executar, e Elias, não titubeava, ele ia lá e as executava. Elias, ele era assim, ele era como um soldado do Senhor, que não olhava nem para a esquerda, nem para a direita, só olhava para a frente. E se Deus havia lhe dado uma mensagem daquilo que era para ele fazer, Elias ia lá e cumpria. Mensagem dada, aliás, ordem dada para Elias era ordem executada. Não é isso que o soldado diz?
Não é isso que o soldado sempre diz? Para quem lhe dá uma ordem para que essa ordem seja executada? Ordem dada, ordem executada. Se mesmo Elias, ele também não se importava com nenhum tipo de adversidade que ele viesse a encontrar pelo caminho. E olha que a ordem em que Elias recebe logo no primeiro versículo que nós lemos, é ele ir diante do rei Acabe, passar uma mensagem para o rei, e uma mensagem muito dura. E todo mundo sabe dessa história. Todo mundo aqui sabe que o rei Acabe, casado com Jezebel, e ele era mono, e Jezebel mandava nele, e Jezebel cultuava um outro deus, e havia mandado com que Acabe, através do seu exército, executassem todos os profetas de Deus que existissem em Israel. Mas Elias foi um dos poucos que continuava sobrevivendo, que não temia Acabe, nem muito menos as ordens que eram dadas por Jezebel a ele. Então Elias, de uma maneira sem dúvida nenhuma espetacular, de uma maneira ousada, ele entra no palácio de Acabe e vai lá e entrega uma mensagem, mesmo sem ter sido anunciado, mesmo sem ter sido convidado, sem temer a ninguém, e já existia contra ele uma ordem para que ele fosse morto. Mas mesmo assim ele foi e executou a ordem do Senhor. Ele não temeu. A Bíblia não diz aqui como Elias fez para entrar e ir até diante do rei e passar essa mensagem para ele. Mas Elias entrou no palácio sem ser importunado ou questionado por ninguém, e de maneira realmente ousada foi diante do rei e disse aquilo com o qual Deus havia mandado ele dizer. Glória a Deus. E o que eu imagino aqui é eu e você recebendo de Deus a mensagem que nós recebemos agora há pouco através da pastora, do texto que ela leu em Josué, para que nós não tenhamos medo, para que nós sejamos fortes, para que a gente procure se fortalecer na palavra de Deus, para que a gente ore, confie, tenha não só fé, mas tenha também confiança, força e ousadia para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Glória a Deus. Para que a gente não tema de maneira nenhuma o inimigo, para que a gente seja realmente ousado mesmo e determine aquilo que é necessário, que nós queremos que seja feito, sem medo de represália nenhuma. Tem gente aqui que não prega, que não fala de Deus, até mesmo que não ora por medo de ser importunado. Tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo de espíritos, de demônios, das obras do maligno. Tem gente que tem medo de opiniões. Tem gente que tem medo do que os familiares vão pensar ou vão dizer a respeito, ou mesmo os amigos. Tem gente que tem medo de se ajoelhar, de abrir a Bíblia, de ler em casa, de orar, com medo do marido ou da esposa, ou de quem quer que seja, lhe repreender. Deus deu a Elias o espírito de ousadia, pediu para que ele fosse diante do rei, mesmo tendo a sua cabeça a prêmio. E ele foi lá e executou, e disse. E dessa mesma maneira, Deus está pedindo para você ir lá dar a sua mensagem também. Para quem está precisando ouvir de você a mensagem de Deus. Glória a Deus. Para que você haja com fé, com força, com confiança. Elias chegou diante do rei e disse: olha, ô Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra, segundo a oração dele, segundo aquilo que ele disse, da ordem dada por Deus. E ele foi lá e executou, e ele disse que não ia chover. E o que foi que aconteceu? Choveu, gente? Não choveu. Não choveu. Não choveu. Deixa eu te dizer, essa oração que Elias fez e disse,
na cara do rei Acabe, é também um exemplo para cada um de nós, quando nós formos orar e pedir alguma coisa a Deus. Tem muita gente que quando chega na igreja diz: Senhor, me quer. Se ajoelha, chora, quebrando o coração, e aí diz: Senhor, me dá um coração novo, tira esse coração de pedra, coloca em mim um coração de carne, faz eu ser uma nova pessoa, uma nova figura. Eu quero mudança de vida, eu quero mudança de caráter, eu quero mudar, eu quero ser uma nova pessoa. Me renova, Senhor, me renova, Senhor. Tem gente que pede, e tem gente que pede sem saber corretamente o que está pedindo e como pedir também. E aí depois não adianta se arrepender, porque a palavra que ela sai da sua boca, você tem que prestar atenção, porque ela também tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Mas de uma forma ou de outra nós temos que também saber obedecer. Glória a Deus. Seja obediente. Seja obediente aos desígnios de Deus. Aqui, o que Ele pede para que você faça, para que você abra mão, para que você esteja sempre na presença dEle, à sombra do Onipotente, protegido pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Não seja um soldado teimoso, frouxo. Seja firme, seja fiel nas suas decisões e na sua palavra. Glória a Deus. E na sua palavra pense até 2 vezes antes de você confirmar algo que você for falar, que você for dizer. Tá? Eu aprendi a obediência das mais diversas formas quando eu era criança, ainda na minha casa. Aprendi com cascudo, puxão de orelha, pisa. Na minha infância eu tinha uma avó que ela era violenta. Quando ela me pegava para me bater, ela tirava o couro. E não estou falando aqui literal, não. Estou falando de verdade. Uma vez eu capinando o quintal lá em casa com meu avô, terminei mais cedo, ele capinava e eu vinha atrás passando o ciscador, juntando mato, colocando o saco para jogar fora. E aí terminou cedo, era um sábado à tarde, e eu pedi o meu avô para que eu fosse jogar bola. Lá naqueles terrenos que sempre alaga ali, na antiga base ali, de frente com o aeroporto, campinho de futebol, sábado à tarde, todo mundo jogando lá, eu doido para ir, pedi o meu avô, e o meu avô pegou e disse assim: vai pedir a tua avó. Aí eu digo: o senhor já me deixou? Não, eu vou. E eu fui, não passei, não entrei lá em casa, não falei para ela. Com certeza ela não deixaria eu ir. Mas eu fui. Era um sábado. Para quem me conhece aqui no bairro desde pequeno, sabe que eu era da igreja católica, né? Nasci e me criei lá dentro da minha avó, aquela igreja ali de São Luís Tadeu, e todo, eu era coroinha. E todo sábado eu tinha que estar lá do lado do padre para ajudar ele a rezar a missa, bater aquele sino, tudo. Cedo, 6 horas da tarde, eu já tinha que estar banhado, arrumadinho lá para abrir a igreja. Porque também era eu que varria e limpava aquela igreja. Todo sábado, para quando fosse a noite, a igreja está preparada para a missa. E aí quando eu cheguei da bola, já estava escuro, já estava escurecendo, já eram mais de 6 horas, umas 6:30 da tarde. E ela já tinha me gritado e chamado de todo tipo de nome. Ela tinha a boca bem suja. Meus amigos, ela estava assim, nas costas, assim, na mão, um galho de tamarina. Quando eu entrei com medo, eu disse: a senhora não vai me bater? Ela: entra, a senhora não vai me bater? Quando eu entrei, que ela jogou o cicote, eu me esquivei e corri. Eu digo: ela já está arrumada para ir para a igreja, ela vai para a igreja, eu vou correr para o banheiro, entro, fecho a porta, tomo meu banho e acompanho ela no caminho e vou para a igreja. No que eu fiz isso, que eu entrei para o banheiro, que eu fui fechar a porta, ela colocou o bração dela. Eu sempre fui assim magrinho, e ela era uma forte,
Ela colocou o braço na porta e a porta não fechou. E as minhas tias, que ainda não eram casadas, correram atrás dela para impedir que ela fosse me dar uma pizza, mas não adiantou. Ela entrou, fechou a porta comigo dentro, e eu estava tirando a roupa. E ela me deu uma pizza daquelas com cipó de tamarina, que minhas costas ficaram carne viva. E ainda disse mais: toma banho, te arruma e vai para a igreja, eu quero te ver lá na frente. Já estou indo. Quando ela abriu a porta que saiu, as minhas tias entraram, meu avô também estava com muita raiva. Aí as minhas tias foram me dar um banho de salmoura, de sal, água de sal bem grossa nas costas, para evitar a inflamação. E aí o meu avô, até chorando, pegou e falou para mim: vai para a missa assim mesmo. E aí eu tive que me vestir e ir, sabe? Essa foi uma das maneiras mais difíceis que eu passei para aprender a obedecer. Obedecer. E quantos irmãos, quantos crentes já frequentam a igreja, frequentam de qualquer maneira, de qualquer jeito, É verdade. não obedecem da forma correta o Evangelho, os mandamentos, vivem com o pé na igreja e com o pé no mundo, não abrem mão das coisas do mundo, mas querem bênçãos de Deus, vem para a igreja, traz as bênçãos de Deus e acabam se desiludindo, sofrendo e penando, sabe? Até aprender a obedecer. Glória a Deus. Até aprender a obedecer. Mas felizes são aqueles que não precisam apanhar para obedecer. Existem nesse mundo pelo menos 3 tipos de pessoas. Em qual delas será que a gente se encaixa, hein? Pois todos nós somos chamados a ser soldados no exército do Senhor. E eu quero aqui te fazer uma pergunta esta noite, em nome de Jesus. Você fica para você a resposta. Que tipo de soldado é você no exército de Jesus? Você é aquele que vive tomando surras na vida para aprender, para entender? Que a vontade do Rei do Universo é melhor para a sua vida? Gente, a vontade de Deus, a Bíblia fala, eu não decorei todo esse texto, mas ela diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é maravilhosa. E Jesus ainda diz que o fardo dele é suave e leve. Mas muita gente prefere carregar um fardo pesado e sofrer, apanhar na vida. E infelizmente a família acaba indo por esse caminho também. Mas até quando você vai ter que apanhar para entender que a revelação da palavra de Deus, ela é coerente, que Deus sabe o que Ele te pede, que aquilo que Deus te pede, se Ele te pede é porque Ele sabe que você tem condições de suportar, que você tem condições de ir lá e fazer. Não é um capricho divino aquilo que Deus tem colocado diante de você. Então, filho, esse é o caminho. Andai por ele. Andai pelo caminho de Jesus. Eu vejo com muita tristeza as pessoas que preferem andar pelo caminho das trevas. Andar pelo caminho do mundo. Sofrendo, apanhando, caindo,
reclamando. Tem gente que faz campanha, que busca prosperidade, não consegue, não alcança. Tem gente que está bem, está lá em cima, de uma hora para outra cai, perde tudo, chora, se reclama. E cuidado para você não blasfemar de Deus. Tá? Mas faça como Elias. Recebeu a mensagem, vai lá diante do Acabe, leva para ele a minha mensagem. Elias foi lá e cumpriu aquilo que Deus mandou ele fazer, que pediu para ele fazer. Elias foi lá e fez, sem se importar com o que iria acontecer, até porque Elias foi bem rápido. Ele chegou rapidamente, deu a sua mensagem, deu as costas para o rei e foi embora. Nem perguntou para ele como é, tu vai cumprir o que Deus acabou de mandar tu fazer? Ele não quis nem saber. A ordem dada era para ele ir lá e entregar a mensagem. Ele foi, entregou e saiu, foi embora. Elias não questionou. Elias foi lá e entregou aquilo que deveria ser entregue. E Elias orou. E não choveu, não caiu nenhuma gota de orvalho na terra. Vocês lembram que no texto, eu até pedi para que vocês lessem e repetissem e falassem o local para onde Deus mandou com que Elias fosse se esconder? Elias foi mandado para o vale, o ribeiro de Querite. Os pastores, teólogos, eles dizem, tipologicamente falando, que Querite quer dizer cortado, quer dizer colocado no tamanho certo. Querite quer dizer cortado, colocado no tamanho certo. Meus irmãos, quantos de nós somos chamados a estarmos sozinhos com Deus, para meditar, para ler a palavra, para orar, para abrir mão das coisas do mundo, para poder vivenciar aquilo que para muitos é loucura ou impossível. Mas o que é melhor é estarmos perto de Deus, mesmo com que Ele nos chame para a gente ir para o vale de Querite, para ficarmos sozinhos com Ele, às vezes abandonados, às vezes desprezados, às vezes até achando que isso aí é bobagem, não vou nisso não, isso aí é perca de tempo, tá? Eu não vou conseguir não, eu não vou conseguir nada com isso. Mas às vezes é isso mesmo. Às vezes você está pensando que de imediato, quando Deus te chama lá para o vale do ribeiro de Querite, você já vai logo pensando que tudo de bom vai logo acontecer na sua vida, que tudo aquilo que você imaginou, que você sonhou e que você já ouviu por aí, pelo mundo afora, por outras igrejas, por outras pregações, que vai logo acontecer para você, que todas as portas vão logo se abrir, que o milagre da prosperidade, que o dinheiro vai vir, que eu vou pagar as minhas contas, que eu vou me livrar de todos os meus problemas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, às vezes esse ribeiro de Querite, e Deus te chama para te podar, para te cortar, para te colocar no tamanho certo, para você abandonar as práticas ruins do que você fez. Em Gálatas fala das coisas da carne que nós temos que abandonar. Deixa eu ver aqui rapidinho, né? Gálatas 5, não é isso?
Olha só aqui o que nós temos que abrir mão, gente. As obras da carne nós temos que abrir mão. E principalmente se você tiver nessas obras aqui, Deus vai te levar para o Ribeiro de Quirite, para você ter um tete a tete com Ele. Obras da carne, que quem pratica tem que abrir mão. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas ou porfias, brigas, não é? Emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, comer demais, glutonaria e outras coisas semelhantes a esta, acerca dos quais vos declaro, diz o apóstolo Paulo, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E se já cometeram, estão aqui a dizer que se arrependem e querem mudar e ter uma vida nova, vão ter que ir para o Ribeiro de Quirite. Eita, glória. Fica lá um pouquinho sozinho com Deus. Aleluia. Mas não te preocupa não. Deus não vai deixar você morrer de sede nem de fome. Glória a Deus. Olha só o que aconteceu com Elias. Meio-dia os corvos vinham e traziam pão, carne. No final do dia os corvos vinham de novo e traziam de novo pão e carne. Glória a Deus. Você pode estar passando pelo vale, pela dificuldade, mas tenha fé, tenha bom ânimo. Deus não vai deixar você morrer de fome não. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E você vai ter que passar, muitas das vezes, nós temos que passar pela faculdade de Deus sim. Qual é a faculdade de Deus? Aonde Ele molda e transforma e forma o crente. É no deserto, né, gente? É no deserto. É no deserto. É deserto, eu estou falando de ribeiro, de um rio, aonde Elias ia lá e bebia água todo dia. Glória a Deus. Comia todo dia, não passava fome nem sede, porque tinha água do ribeiro e os corvos de Davi alimentavam ele. Ei, Elias era homem de Deus. E mesmo assim, o que foi que aconteceu? O ribeiro secou, gente. Eita, tem gente dentro da igreja, ó, todo dia participando de campanha, orando, jejuando. E de repente o ribeiro daquela pessoa seca. Eita, glória. Meu Deus! Eu estava tão bem. Eu contei aquela história de Araiós, que eu fui para lá para a televisão, achando que eu ia ganhar muito dinheiro. E Deus só realizou meu sonho de trabalhar na televisão. Eu não ganhei dinheiro nenhum. Vai, foi pra televisão. Mas ele realizou meu sonho de trabalhar na televisão. Não ganhei nada. Voltei sem nenhum centavo no bolso. Os últimos dias lá foi difícil para me fechar aquela televisão e vir embora para Parnaíba. Vocês lembram daquele dia do acidente daquele carro vermelhinho que eu tinha? Que aí eu vendi o carro para pagar o prejuízo da moto do rapaz que bateu em mim. E aí eu fiquei uns 4 a 5, foi mais, uns 6 meses andando de pé. E uma pessoa por lá, a gente dizia, bora no supermercado lá no Mateus. E a gente ia caminhando. Todo dia de manhãzinha, a gente descia ali, saía cortando por dentro, pegava lá no Mateus, fazia as compras. E eu ia louvando, glorificando a Deus, e uma pessoa por lá ia reclamando. Onde é que eu estou? Um negócio desse. Eu aqui caminhando, carregando sacolinho de supermercado na cabeça. Não sei o quê. E eu achando graça, cantando louvores. E ela, tu tá rindo, cantando. Prova. Prova. Eita, Deus. Tinha que passar. Tinha que passar. E que essa cara. O ribeiro secou. O ribeiro secou e foi uma lapada grande. Eu fiquei endividado uns 6 meses ainda. Não foi pagando 2 cartões. Misericórdia.
Aí tinha uma moto que eu tinha comprado pro meu filho, tinha dado para ele. Aí o que ele fez? Propôs que eu desse um pedaço do terreno lá em Luiz Correia, em troca da moto, para deixar ele andar a pé. Aí aos poucos as coisas foram se ajeitando. Aí depois eu peguei, dei a moto entrada no carrozinho, e aí foi voltando ao normal. É assim mesmo, ó, a vida de crente é assim mesmo. Quando a gente pensa que está tudo bom, que a gente está lá e agora está uma maravilha, de repente Deus me chama por ribeiro de querido, por favor, vai pra cá, desce um pouquinho, vamos conversar, vamos aqui para intimidade, você está se afastando, ou você está se achando demais. Eu me lembrei da história da ovelha, que os pastores lá naquela região fazem com as ovelhas, que são teimosas, gente. Mas tem crente que apanha igualzinho aquelas ovelhas lá de verdade. Sabe o que os pastores fazem com uma ovelha que é muito arisca? Não é nem rebelde, é arisca, sabe? Aquelas ovelhas que você está ali pastoreando e tal, e tem sempre uma que gosta de fugir do bando. Tem sempre uma que gosta de fugir do bando. Tem crente desse jeito. Uma maravilha aqui e tal, tudo quando eu falei, rapaz, deixou de vir para a igreja. Começou a se afastar, começou com outras amizades, né? Vai se afastando. Ah, porque eu vi uma coisinha ali, outra lá, não gostou. Aí saiu. Gente, lá naquela região lá de Israel, sabe o que o pastor faz com a ovelha? Dessa que gosta de sair do bando, de fugir e tal, de ser mais arisca. Eles quebram a perna da ovelha. Quebram. Eles pegam aquele cajado, vai lá, quebra a perna da ovelhinha, aí coloca a tipóiazinha e traz ela aqui para perto dele e deixa ela. Se ela tiver algum ferimento, eles pegam o óleo, o azeite, e o azeite serve para isso, para curar feridas também. Às vezes, nós que somos do rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos ser quebrados. Para que nós venhamos a nos arrepender e a chegar cada vez mais para perto dele, convencidos de que ele é o único e suficiente pastor e salvador de nossas vidas, de nossas almas. Que só ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, Jesus. Nós não encontramos outro além dele. E ele nos quer sempre ali perto dele, mesmo nós sendo humanos, pecadores. E é daqueles pecadorzinhos mesmo que vem em quando cai. E aí Deus vai lá e faz igual o pastor, quebra a perna da ovelha. Te vai lá e te quebra. Sabe para quê? Para te trazer para perto dele. Glória a Deus. Então, se isso aconteceu com você, e você está uma maravilha, de repente, tá, aconteceu um problema desse, é Deus querendo que você se chegue mais perto dele, que você esteja mais próximo a ele. Amém. É, meus amigos, Deus é maravilhoso. Ele cuida de cada um de nós. Ele nos ama de tal forma, de tal maneira, que ele chegou a dar o seu único filho para morrer por mim e por você na cruz. Quebra a perninha da ovelha para trazer ela para perto, para estar ali, ó, acariciando. Vem para cá, aqui você está debaixo da minha proteção. Aqui mal nenhum vai te atingir, nenhum olho grande, nenhuma inveja vai te derrubar, nenhuma mentira vai fazer com que você saia de perto de mim, com que você perca a bênção que eu reservei foi para você. Então é aqui, ó,
Saiba que de vez você pode estar ali na margem do ribeiro. Jesus mandou você ir para lá e às vezes a fonte pode secar, o dinheiro pode ir embora, você pode estar até mesmo dentro da igreja, mas não é a certeza de que a fonte, mesmo dentro da igreja, não é a certeza que a fonte não secará. Estar na igreja, né? Eita Deus. No verso 7, deixa eu ver aqui o verso 7, o que é que ele diz? No verso 7, Deus responde: porque a fonte da prosperidade secou. O que é que diz aqui? E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Não foi? Aí Elias passou a ficar com sede. A seca pegou ele também. Mas por que a seca pegou ele também? Porque ele orou, gente. Porque ele orou. Porque ele foi para o vale de Querite para ser cortado no tamanho certo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Foi por isso que o ribeiro secou. Foi porque ele orou. É porque você ora que as coisas acontecem na sua vida. É a maneira com que você ora. É aquilo com que você quer pedir a Deus. E você tem que ter entendimento e sabedoria para pedir. E de que forma pedir. E o que falar. E como falar com Deus. Não é qualquer coisa que você deve pedir, que você deve falar quando você estiver orando. Quando você for orar, olha, deixe tudo, largue tudo e abra o seu coração. E se você quiser fazer isso aqui na igreja, não tenha vergonha nem de chorar. Porque ele lá em cima, ele te vê, ele te ouve. Glória a Deus. E uma oração, quando o choro do crente é verdadeiro, do seu lado vai estar um anjo recolhendo as suas lágrimas e levando diante do trono de Deus para servir para Ele como testemunho do seu pedido é verdadeiro. Que aquilo que você pede, sabe, é algo que realmente você precisa. E que Deus, Ele é suficiente, forte, benevolente para atender o seu pedido, a sua oração. Então Elias orou, era homem de Deus, estava lá na margem do ribeiro, mas ele orou, o ribeiro secou. Fazer o quê? Orou para secar, secou. Né? Mas, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, deixa eu ver aqui, Tiago, irmão de Jesus, você sabia? Tiago 5,17, o que ele diz? Deixa eu ver se eu acho. Ele diz que Elias era um homem sujeito aos mesmos problemas e limitações que nós, eu e você. Mas Elias era um homem de Deus, Elias ouvia Deus, ia lá, fazia, subiu numa carruagem, num redemoinho de fogo, foi direto para o céu, não passou pela morte. Era um homem de Deus, e eu sou só um pecador, assim como você. Mas o Tiago, ele diz, se você abrir a Bíblia, você vai ver, no capítulo 5, versículo 17, Tiago dizendo que Elias era um homem sujeito aos mesmos problemas e limitações que nós. A fonte secou para ele porque ele orou para não chover. Mas se ele orar para a chuva voltar, a sua fonte vai voltar a encher. Glória a Deus. A prosperidade vai novamente alcançar você. Amém. Glória a Deus. A bênção que você está pedindo vai chegar. Se você orar, Deus vai lhe dar. Amém. Glória a Deus. Esteja com Deus, esteja firme na rocha, Glória a Deus. esteja firme com Jesus. Glória a Deus. Assim como o Salmo primeiro diz, que diz que o justo, quem é o justo? É todo aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, do qual os nossos pecados foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Eu e você, Glória a Deus. que estamos diante de Deus. Então, o justo é como uma árvore plantada ao ribeiro de águas,
que no tempo certo dará o seu fruto, cujo as folhas não murcham, e tudo o que fizer prosperará. Glória a Deus. Isso é para mim e para Aleluia. você. Glória a Deus. Para mim e para você, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. Aleluia. Ai, o choro durou a noite, mas a Oh, alegria glória. Aleluia. não desista não. Fique firme na presença do Glória a Deus. Senhor. Aleluia. O mais Ele fará. Acredite, Amém. confie Glória a nele. Deus. Gente que quer. Olha, só outra aqui. Interessante isso aqui que eu escrevi. Eu estou assim porque tem só 10 anos que eu escrevi essa pregação. Olha, gente. As pessoas que saíram do Egito para a terra prometida, você sabe o que aconteceu com elas, né? Para elas poderem entrar na terra que mandava leite e mel, eles tiveram que passar pelo deserto. Tiveram que passar pelo deserto. O sofrimento precisa fazer parte da nossa vida. Sabe por quê? Talvez por isso, olha, o sofrimento precisa passar por nossa vida, sabe por quê? É para que a gente tome consciência do que nós somos. Nós somos, gente, um grão de areia no universo, no cosmos. O pastor canta uma música que ele diz assim: se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. E nós somos o quê? Se nós estivermos fora de Deus, nós somos como um peixe, fora da água, fora do oceano que é Deus, não somos nada, a gente morre, né? E às vezes o sofrimento precisa acontecer. Mas glória a Deus para você, que você não está sofrendo, que você não está passando por nenhum tipo de problema, que sua vida está indo a mil maravilhas. Continue assim, dobrando seu joelho de madrugada, crente, orando, participando do culto, vindo cada vez mais à igreja, convidando mais pessoas, pregando para que elas venham também receber essa mesma bênção que você já recebeu, né? Que você testemunha, né? Mas vejam que às vezes a tristeza vem, o problema vem, né? O sofrimento vem, e aí talvez por isso o rei mais sábio e mais rico que já deu nessa terra, Salomão, ele disse assim: bom é estar em um lugar onde há luto. Rapaz, vocês sabiam que estar num velório é mais sábio do que estar numa festa, num banquete? Hein? Um show de humor, morrendo de rir. Vou explicar por quê Salomão disse isso. Porque ali a gente enxerga o fim que o homem tem. Veste o pó, é o pó. Porque o acaso contraria a gente. Às vezes isso acontece para que a nossa imaginação ela não vá muito além. Tem gente que se ensoberbece muito e às vezes deixa o coração se encher com a tal de soberba. E isso derruba muita gente. Derruba muita gente. A humildade é a base de tudo. Sabe? A humildade é a base de tudo. E deixa eu te dizer que mais. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, gente. Tem gente que é igual a mulher de Ló. O anjo foi lá, falou com ela: vai, saia daí desse lugar de pecado, saia de tudo que te atrasa, não olhe para trás. Ela fez o quê? Olhou para trás. Quando Elias entrega para o seu sucessor, né, posto de homem de Deus, o
que é que ele diz para ele? Depois que você colocou a mão no arado, meu amigo, não olhe mais para trás. Então, depois que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, esqueça, o mundo morreu para você. Não foi você que morreu para o mundo, foi o mundo que morreu para você. As coisas que você já fez um dia não te servem mais. Não voltes a fazer mais. Não voltes a fazer mais. Não olhe para trás. É hora de você tomar a sua cruz. Porque para ser um homem de Deus, você tem que carregar a sua cruz, seja ela grande ou pequena, pesada ou não. E olha, no final de tudo, não existe um título maior. Só vai existir um título que você deve correr atrás. Toda a sua vida, em todos os momentos, que é ser reconhecido, ser chamado, receber o título de homem de Deus ou mulher de Deus. Ou mulher de Deus. Que maravilha. Vem uma mulher de Deus. Respeito. Respeito. Isso é muito bom. Olha, Elias, né? Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Eu falei muito que você tem que ter cuidado em orar e tudo e tal, porque aquilo que você pede pode trazer coisas boas ou pode trazer sofrimento, mas saiba de uma coisa, Deus não é responsável pelo seu sofrimento não, viu gente? Mas Ele vai usar esse teu sofrimento para Ele te fazer crescer, para te aperfeiçoar. O sofrimento coloca a gente em nosso devido lugar. A gente sofre às vezes em excesso porque nós temos sido, às vezes, porque nós não somos bons soldados, sabia? A gente não é bom soldado às vezes. A gente ainda se envolve ainda com as coisinhas aí e Deus talvez não queira nem que a gente se envolva. Por exemplo, eu me envolvo muito com política, né? Aí ataca bem. Deus quer que esse seja a minha vocação? Não. A vocação que Deus quer para mim é essa aqui. Aleluia, glória a Deus. E eu sou covarde. Eu assumo. Porque a mais tempo para me ter abandonado tudo está aqui. Glória a Deus. Pastoreando. Correndo atrás de almas para Jesus. Aleluia. Sabe? E se você tem um chamado, se entregue. Se você tem um chamado de Deus, para fazer parte da obra de Deus, não olhe para trás, largue a mão do arado. Se entregue a Jesus. Se entregue a obra, o trabalho. Tá? Não há título maior do que você ser chamado de homem de Deus, a mulher de Deus, gente. Não há juiz, doutor, advogado, empresário, ser bichão grande, tudinho aí, nenhum vale nada diante de Deus. Mas você que é pobre, que não tem nada, às vezes nem uma casa para morar, nem um transporte para andar, você é muito mais importante para Deus. Aleluia. Do que o sujeito mais rico dessa terra aí. Glória a Deus. Fique na fé. O sofrimento às vezes pode ser duro, difícil, né? Mais em frente, o sofrimento de dois modos você deve encarar, né? Você não deve só se preocupar com o trabalho. Olha o que eu acabei de falar aqui. Às vezes eu me preocupo muito com o meu trabalho, com o meu envolvimento com política, né? E às vezes não olho direito, não participo direito daquilo que Deus quer que eu participe, né? E aí eu perco o equilíbrio. Eu mesmo perco o equilíbrio, né? Nós estamos no meio de uma tempestade, no quirite da vida. A fonte está secando. Tem gente que pode estar passando por isso.
está no quilite, está bebendo água, foi Deus que te mandou tu ir para lá e às vezes a fonte está secando. Mas Deus está te cortando, está te colocando no tamanho certo. Aleluia. Você pode até estar sentindo dor, Glória a Deus. Aleluia. mas aqui está o ponto de equilíbrio para vocês. Ó. Glória a Deus. A Bíblia. E Aleluia. outra coisa, né? Mesmo que você tenha fé, você também tem que procurar ter obras. Né? Porque a fé sem obras também ela é morta. É verdade. Agora, o que você está fazendo para ser abençoado? Né? Para ser abençoado. Então, se Deus te deu um objetivo, algo para você cumprir, seja um soldado obediente de Deus. Diga assim para ele, assim. É, Senhor. Como é que ela começa? Dada. Ordem dada, ordem. Ordem dada, ordem executada, né, gente? Elias foi lá e deu a ordem. Vai chover mais. Não vai chover mais. E realmente não choveu. Tá? Não choveu. Mas, eu não vou me prolongar mais na história de Elias, ainda tem umas 3 histórias dele para contar aqui, não vou mais. Mas preste atenção. Elias venceu. Glória a Deus. Elias venceu. Aleluia. Elias orou. Glória a Deus. Aleluia. E a chuva voltou. Os ribeiros se encheram de novo. As fontes voltaram a terra. Glória a Deus. A terra deu mais uma vez o seu fruto. Aquele que plantou, que cultivou, teve uma colheita maravilhosa, prosperou. E o nosso campo de colheita, de batalha nessa vida, para que a gente possa colher bons frutos, frutos bons e prosperar, é ajoelhar e orar. Entregar a vida verdadeiramente a Jesus. Sermos verdadeiros, tá? Então, encare de frente os seus problemas. Não deixe o medo assustar você ou te desanimar. Não deixe uma palavra te derrubar e fazer você desistir e se esconder dos problemas e das dificuldades. Não corra dos problemas nem da dificuldade, não. Encare eles de frente. Resolva. Vai ter solução, sim. Deus não vai te deixar sozinho, não. Vai ter solução, sim. Tá? Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Olha, vou contar aqui uma história, eu gosto. É bom. Edifica às vezes. Tem uma bem simples. Um rapaz pediu a Jesus um emprego. E uma mulher que o amasse muito. No dia seguinte, ele leu um anúncio que falava da oferta de um emprego. No jornal, assim, do nada, abriu o celular, foi lá naquelas páginas do Instagram, show, a oferta de emprego. Ele foi e viu uma fila muito grande lá na empresa e disse: ah, eles são melhores do que eu. E aí o que ele fez? Foi embora. No caminho, um garoto lhe deu uma rosa. Aí ele pega o ônibus para voltar para casa. Vai no ônibus, ele chateado, que não quis enfrentar aquela fila para buscar o emprego. Pegou a rosa e jogou fora. Ele tinha pedido para Deus o quê? Um emprego e uma mulher, uma esposa. Presta atenção. E ao chegar em casa, sabe o que ele fez? É crente ele. Ele foi desabafar com Jesus. Não vou brigar com Jesus. Aí ainda diz assim, ó. Tem crente que faz isso aqui mesmo. É assim que me tratas. É assim que tu diz que me amas. Mas quando a gente tenta, né? Não dá certo. Cuidado você dizer isso. Mas vamos aqui o que aconteceu com ele. Ele foi dormir. E em sonhos, Jesus se revelou e lhe disse: olha, o emprego era seu, mas você não confiou
e desistiu antes mesmo de lutar. Ah. Aquela rosa que aquele garotinho te deu, na verdade fui eu que te dei. Inspirei aquela criança. O amor da sua vida estava sentado no seu lado. Em vez de você dar rosa para aquela moça que sentou ao seu lado, você jogou pela janela. Você entendeu como Jesus age na sua vida? É persistir, é não desistir, é encarar de frente, é lutar, é brigar realmente com você mesmo. Às vezes não é nem com o mundo e nem com nenhuma outra pessoa, é você lutar contra você mesmo. Nós temos que lutar todos os dias contra a nossa carne, contra o nosso eu. Isso é muito ruim realmente, gente. Não é fácil não. Você lutar contra a sua própria carne todos os dias. Persevere, lute, corra atrás. E se você orou, se você pediu, Jesus vai estar com você. Ele vai estar com você. Ele vai trazer aquele milagre que você veio buscar aqui na noite de hoje. Daqui a pouco o pastor vai orar. O anjo do Senhor vai descer e vai trazer a bênção que você veio buscar aqui hoje. Obrigado, Jesus. Tu és Deixa eu botar só mais um aqui, pastor. Pode? Botar só mais um aqui? Olha. Um homem queria vender um sítio. Preste atenção aqui nesse outro exemplo. Aquilo que a gente tem que ter fé e confiança. Tá? Fé e confiança. Confiar. Lutar. Não desistir. Olha só aqui, que interessante isso, porque às vezes a bênção está do seu lado. Você já está nela, e de repente você joga fora. Já passou por isso? E aí depois que você vai imaginar, meu Deus do céu, para que eu fiz aquilo? Perdi uma grande oportunidade. Né? Olha, um homem queria vender um sítio. E andando pela rua, ele se encontrou com um poeta. Isso aqui é antigo, hein? Se encontrou com o poeta Olavo Bilac. Não sei se vocês... Ele é muito famoso, tá, gente? Acho que já até morreu. Aí ele disse assim para o poeta: poeta, eu quero vender o meu sítio, que o senhor conhece tão bem. O senhor poderia redigir um anúncio para me colocar no jornal? Aí o poeta pegou o papel, um lápis e escreveu. Preste atenção. Não desista de você, não desista da sua vida. Eu tenho certeza que esse texto aqui fala com você, com a sua vida. O que você está achando que é incapaz. Sabe? Que você não é perdedor, não. Você não é incapaz. A vitória está dentro de você. Olha só o texto que o poeta escreveu aqui para aquele homem vender o sítio. Ele botou, ó: vende-se o sítio em uma encantadora propriedade, onde no extremo arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer. É cortado por marejantes e cristalinas águas de um belo ribeirão. E a casa que nele existe é banhada pelo sol nascente e oferece as sombras tranquilas das tardes nas varandas. Bonito texto, né? Passados uns dias, o poeta se encontrou com o cara que queria vender o sítio. Aí o poeta chegou para ele e disse: e aí, rapaz, como é? Tu vendeste o sítio? E ele disse: nem pensei mais nisso. Depois que eu li o anúncio, foi que eu vi a maravilha que eu tinha. Olha, assim é a nossa vida. Não deixe para você valorizá-la, para você se valorizar depois que alguém fizer o anúncio dizendo da beleza que a sua vida é, que você é. Não deixe. Sintamos a beleza da vida por estarmos nela.
E assim nós teremos sempre a escolha por viver. Com dificuldade, sem dificuldade, apesar da dificuldade, mas escolhemos viver. Porque quem nos deu a vida é o Senhor da vida. É o meu e seu Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para essa rica oportunidade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado. Ela vence.